Em visita a Ribeirão, o especialista em direito eleitoral Alexandre Rolo esteve no Sistema Clube e conversou com Roberto Ribeiro, onde falou sobre a mudança no financiamento e estratégia de campanhas para as próximas eleições. Boa tarde, tudo bem com o senhor? Prazer recebê-lo. Obrigado, Roberto. É uma satisfação estar aqui no Jornal da Clube. É uma honra poder prestar os esclarecimentos aos nossos telespectadores. O eleitor está se perguntando, afinal de contas, o que vai mudar para a eleição do ano que vem? Uma coisa que sempre preocupou muito é o financiamento de campanha. Financiamento para o ano que vem muda. Qual é a perspectiva do candidato e do eleitor? Bom, nós temos o financiamento das campanhas eleitorais no Brasil, ele é um financiamento misto. Ele é uma mistura de financiamento público e financiamento privado. Para 2016, para 2020, perdão, o ano que vem, isso já aconteceu em 2018, majoritariamente o financiamento das campanhas eleitorais será mediante recursos públicos, mas ainda nós temos uma parte também do financiamento privado que pode ser feito através, por exemplo, de doações de pessoas físicas e também a utilização de recursos próprios do candidato. Vale ressaltar uma coisa muito importante. O Supremo Tribunal Federal barrou o chamado financiamento empresarial. Então, pessoas jurídicas já não doaram em eleições passadas e no ano que vem, em 2020, isso também continuará sendo proibido, o financiamento empresarial, financiamento feito pelas pessoas jurídicas. Agora, no Parlamento Brasileiro tem um movimento dos políticos para aumentar o dinheiro para as campanhas do ano que vem. Isso está previsto ou é mais uma jogada política para tirar dinheiro do erário público para passar para eles? Esse é o chamado FEFEC, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas Eleitorais, que em 2018 já foi na ordem de 1,7 bilhões de reais. Então, 1,7 bilhões de reais em 2018 já foram destinados para as campanhas eleitorais. Articula-se agora no Congresso Nacional aumentar esse valor. Falou-se já em dobrar esse valor, então de 1,7 passaria para 3,4. Isso está sendo ainda discutido, está sendo questionado, está sendo articulado no Congresso Nacional. Muito possivelmente nós vamos ter um aumento, não sei se de 1,7 para 3,4. Mas alguma coisa com certeza vai aumentar de recurso público para o financiamento das campanhas eleitorais de 2020. A sociedade civil não pode se mobilizar para questionar esse aumento? É sempre uma forma de pressão legítima, né? Numa democracia, num Estado democrático de direito, quem manda, aliás, isso está na Constituição Federal, né? Todo poder emana do povo, e isso já vem do artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal. Portanto, a sociedade civil poderia, sim, se mobilizar. Afinal de contas, é importante o financiamento da democracia? Claro que é, mas eu penso que nós temos outras prioridades ainda maiores do que o financiamento de campanhas eleitorais. A gente poderia falar da saúde, a gente poderia falar da educação, da segurança pública, enfim. Falta dinheiro para tudo, mas para as campanhas eleitorais me parece que não está faltando. Agora, para o futuro, dá para se pensar em ter campanha eleitoral sem financiamento público ou só com a participação daqueles que estão ligados aos partidos políticos, doando, evitando, evidentemente, excesso de dinheiro que, de repente, pode ser lavado? Eu acho difícil, eu acho que é uma utopia. Nós não temos o nível de desenvolvimento político, por exemplo, que existe nos Estados Unidos da América. Lá nos Estados Unidos da América, os candidatos conseguem fazer arrecadações milionárias de dinheiro, feita essa arrecadação através de doações por pessoas físicas. Então, a população americana, norte-americana, ela já é mais consciente da importância do financiamento da democracia. Então, eles contribuem mais e os candidatos, repito, conseguem arrecadar milhões e milhões de dólares com essas doações feitas por pessoas físicas. No Brasil, nós não temos, lamentavelmente, essa cultura. Então, eu acho difícil nós chegarmos
Talvez daqui a 20 anos, 30 anos, 40 anos, pode ser que a gente chegue nesse patamar. Não é o que a gente tem visto nos últimos anos. Nós tivemos, por exemplo, o financiamento coletivo que foi permitido na campanha eleitoral, nas eleições de 2018, mas foram arrecadações pífias que não vão conseguir custear as campanhas eleitorais e a democracia brasileira. Nós temos também coligações, ou tínhamos, né, coligações proporcionais que apresentavam coisas muito estranhas e, de repente, alguém que não tinha a mínima representação estava eleito desde que estivesse no partido, que tivesse alguém que puxasse essa votação. Isso, a partir de agora, está proibido, isso não existe mais? Isso. Para 2020, nós teremos eleições municipais e é bom que o nosso telespectador entenda que nós vamos ter, na verdade, duas eleições. Nós vamos ter, em 2020, nós vamos ter uma eleição majoritária para prefeito e vice-prefeito e nós vamos ter uma eleição proporcional para vereador. Quando a gente fala em fim das coligações proporcionais, nós estamos falando do fim das coligações para vereador. Então, as coligações para prefeito e vice-prefeito continuarão existindo, para vereador não existirão mais. Então, é preciso, para a gente entrar nessa questão da coligação proporcional, é preciso que o eleitor comece a entender como é que funciona o sistema proporcional brasileiro. E o sistema proporcional, ele tem esse nome, sistema proporcional, porque cada partido vai eleger um número de candidatos, um número de cadeiras nas câmaras municipais proporcional à sua votação. Daí o nome sistema proporcional. Então, funciona mais ou menos da seguinte forma: se um determinado partido fez 25% dos votos, elege 25% das cadeiras e assim sucessivamente. Então, cada partido elegerá um número de vereadores proporcional à sua votação. E para isso existem questões como quociente eleitoral, quociente partidário, algumas contas que são necessárias dentro do sistema proporcional. Tudo isso para dizer o seguinte: no passado, com as coligações proporcionais, os partidos se uniam para fazerem o quociente eleitoral e, a partir desse desempenho, fazendo o quociente eleitoral, elegiam 1, 2, 3, 5 cadeiras dentro daquela coligação de partidos. Então, às vezes eu estou votando no partido X, mas estou ajudando a eleger o vereador de um outro partido, mas que seja integrante da mesma coligação. Para 2020, isso não mais vai existir. Então, cada partido vai ter que formar a sua chapa de candidatos, então será uma chapa puro sangue, digamos assim, então puro sangue do PT, puro sangue do PSDB e assim sucessivamente, e aí cada lista de partidos vai ter que fazer o seu quociente eleitoral para eleger os candidatos mais votados dentro daquela lista de candidatos a vereador. É uma lista aberta. Uma lista aberta, exatamente. Uma lista aberta, boa pergunta, e qual seria a diferença da lista aberta para a lista fechada? No sistema proporcional por lista fechada, o eleitor vota na lista e não no candidato. No sistema proporcional por listas abertas, que é o nosso sistema atual, o eleitor vai votar no candidato. Tudo bem que ele está numa determinada lista, mas eu não voto na lista, eu voto no candidato. Então, eu aperto o número do meu candidato a vereador, vai aparecer a carinha sorridente do meu candidato na urna eletrônica, confirmo, apertando a tecla verde da urna eletrônica, está confirmado o voto. Então, lista fechada, o eleitor vota na lista e não em candidato individualmente. Lista aberta, o eleitor vota no candidato da sua preferência, que é o que vai acontecer o ano que vem. No futuro, a gente pode ter no município voto distrital misto? Ou é um sonho distante? Eu acho que não é um sonho distante. Essa discussão está no Congresso Nacional, está posta no Congresso Nacional. Dizem que eles querem até mudar para o sistema distrital misto já para o ano de 2020. Eu, particularmente, acho muito assodado, muito apressado. Nós estamos em final de agosto, início de setembro, e essa mudança, para valer para 2020, teria que ser
durante o mês de setembro. Então, nós teríamos um mês para discutir esse sistema distrital puro ou distrital misto. Então, eu acho que não dá tempo para a gente implementar isso para 2020. Se implementarmos isso, vai ser de forma muito apressada. Mas eu vejo com bons olhos, por exemplo, a gente em algum momento conseguir fazer essa aprovação e mudarmos, quem sabe, para 2024. Porque acho que o Congresso Nacional ele não tem que ser tão imediatista. Ele não precisa agora, em setembro, fazer essa mudança já para 2020. Por que não pensarmos nessa mudança para 2024? Vamos discutir melhor, vamos amadurecer, até porque eu arrisco a dizer o seguinte, não existe sistema eleitoral perfeito. Todo sistema eleitoral vai ter algum problema. No sistema distrital misto, um dos problemas é como é que eu vou fixar os distritos. Então, os distritos vão ser fixados de qual forma? Vai ser dividido por bairro? Vai pegar um bairro e meio? Essa é uma discussão grande que existe, por exemplo, nos Estados Unidos da América, e é uma briga tremenda a fixação justamente dos distritos para a eleição dos candidatos distritais. O senhor estava falando em briga, eu estava pensando aqui que o ano que vem vai ser um ano de eleição e de briga para tudo quanto é lado, se a gente continuar com a coisa que nós estamos, pela divisão ideológica, pela divisão política, divisão de pensamento, de respeito, de falta de respeito e assim por diante. A justiça eleitoral, pela militância jurídica que o senhor tem, deve ter muito trabalho no ano que vem. Vai ter muito trabalho e eu digo isso com experiência prática de já mais de 20 anos atuando com direito eleitoral e eu posso dizer sem medo de errar que as eleições municipais elas dão mais trabalho para a justiça eleitoral porque as brigas são muito mais polarizadas nos municípios. Então, numa eleição geral, nós temos a eleição para governador, para deputado, mas nós não temos eleições em cada município. Essas eleições em cada município acontecem nas eleições municipais. Então, em 2020, nós vamos ter eleição em cada município da Federação Brasileira. E normalmente, nós temos essa polarização. Então, é o grupo político A que quer matar, entre aspas, claro, o grupo político B e vice-versa. Isso acirra muito a eleição e acaba dando mais trabalho, efetivamente, para a Justiça Eleitoral. Agora, por aquilo que o senhor tem de experiência, os partidos políticos, mais de 30, um aglomerado de letras, de siglas, né? Não tem a representação política. Com todas essas mudanças que nós estamos enfrentando, vamos ter um enxugamento dos partidos? Veja, em 2017 nós tivemos a aprovação de uma emenda constitucional 97, que estabeleceu uma cláusula de barreira para os partidos políticos. Então, nós já temos, isso foi um avanço dessa emenda constitucional 97 de 2017, que já valeu para 2018, e essa cláusula de barreira é uma cláusula de barreira progressiva. Então, ele já valeu para 2018, vai aumentar para 2022, sempre nas eleições para deputado federal, porque a cláusula de barreira vale para as eleições de deputado federal. Então, o que é a cláusula de barreira ou cláusula de desempenho? É uma votação mínima que o partido tem que atingir nas eleições de deputado federal para que o partido continue a receber recursos do fundo partidário e também acesso gratuito ao rádio e à televisão. Então, isso nós já tivemos em 2018, alguns partidos já caíram na cláusula, já foram, não passaram, digamos assim, na nota de corte, sim, na cláusula de desempenho ou cláusula de barreira, e isso está fazendo com que os partidos se fundam entre si, se unam para atingirem, porque aí você soma, se o partido A se funde com o partido B, eu somo os votos do partido A com os votos do partido B, e esses votos somados eu atinjo a nota de corte, eu atinjo a cláusula de desempenho. Então, isso já aconteceu em 2018, já existem fusões que já aconteceram e estão acontecendo. Isso vai voltar a acontecer em 2022 e em 2026, porque, como eu disse e repito, a cláusula de desempenho é progressiva. A legislação eleitoral, ela fica longe do cidadão? Estou fazendo essa pergunta ao senhor, porque vem a eleição, passa a eleição, o cidadão vai lá e vota só, ele desconhece a legislação. Ela ainda está distante do cidadão? Eu acredito que sim, mas eu também acredito que não só a legislação eleitoral esteja longe do cidadão. Eu acho que o Brasil é um país que precisa de educação, que precisa de conscientização política em geral da população,
população. Então, a nossa população, em geral, lamentavelmente, ela desconhece todas as legislações, não é só a legislação eleitoral, é a legislação tributária, Sim. é a legislação penal, é a legislação civil, e isso não é diferente com a legislação eleitoral. Eu, de minha parte, eu costumo rodar o estado de São Paulo fazendo palestras, apresentações, justamente apresentando, por exemplo, para alunos de direito, estudantes de direito, eu chamo de voo panorâmico do direito eleitoral. Então, eu sempre faço uma exposição para os alunos das faculdades de direito, traduzindo o que seria o direito eleitoral e mostrando para eles que o direito eleitoral não é bicho de 7 cabeças. Então, se cada um fizer a sua parte, a tendência é que a população seja melhor informada. Entrevistas como essa ajudam também a disseminação da informação ligada ao direito eleitoral, e é o que nós estamos fazendo. Eu estou fazendo a minha parte, você com certeza está fazendo a sua também, para a gente levar informação relevante à população. Para a gente entender, para esclarecer então a todos nós eleitores, a legislação eleitoral brasileira nasceu de que maneira? Tudo aqui nesse país tem uma cópia, né? Uma lá fora, tem uma baliza norte-americana, outra francesa, enfim. De onde vem então essa legislação eleitoral brasileira que já passou por ditaduras também? Eu diria que é uma herança de Portugal, é uma herança dos europeus, é uma herança de Portugal, que é o nosso país, que nós fomos colônia, né? Como todo mundo sabe. Então, vem muitas regras da legislação europeia em geral, a legislação portuguesa, e ao longo dos anos isso foi sendo aprimorado com um pouquinho da experiência da Itália, um pouquinho da experiência americana. Então, a gente vai se adaptando, e o direito é importante porque ele vai evoluindo juntamente com a evolução da sociedade. Pelo menos essa é a ideia, isso é o que deveria acontecer. Isso tem acontecido com o direito eleitoral também. Por exemplo, na questão do financiamento das campanhas eleitorais, eu posso dar um testemunho que a Justiça Eleitoral está cada vez se aprimorando mais, por exemplo, na questão do controle desses gastos, de arrecadação de gastos. Isso se reflete nas prestações de contas dos candidatos. Hoje tem cruzamento de informação, isso dificulta, por exemplo, o Caixa 2. Alexandre, mas você está dizendo que o Caixa 2 vai sumir? Não estou dizendo isso seria o ideal. Mas que os controles, os mecanismos de controle da Justiça Eleitoral estão se aperfeiçoando, estão se aprimorando, isso é fato, até por conta desse cruzamento de informações entre a Justiça Eleitoral, a Receita Federal e os outros órgãos de controle. O senhor estava falando uma coisa interessante. A gente olha para os números que podem ser gastos numa campanha eleitoral para presidente, 70 milhões de reais. É muita grana para um país muito pobre e, de repente, pode se gastar até isso daí. Não tem jeito de diminuir esse gasto para a gente entender que política também não é só apresentação, mas é ter conversa, ter proposta, saber discutir o país. 70 milhões, olha, é uma grana, hein? Duas observações. Primeiro, e aqui nada contra, vou dar um dado, a ex-presidente Dilma Rousseff, na campanha para a reeleição, gastou 300 milhões. Sim. 300 milhões. Então, insisto, não estou aqui criticando, não é isso. Estou dando um dado concreto. Mas é muita grana. Por que eu estou dizendo isso? Porque eram 300, agora está em 70. Então, nós já melhoramos bastante. Cá entre nós. Nós. Já reduziu bastante a questão do dinheiro. Continua sendo bastante, e aí a segunda informação que eu daria também para tentar responder essa sua pergunta. E também aqui sem politizar. Presidente Jair Bolsonaro, ele não gastou, eu não tenho o número exato, mas ele gastou pouco na campanha eleitoral, ele não chegou nem perto desses 70 milhões, por quê? Porque ele fez a campanha dele basicamente centrada na internet, em vídeos, em Twitter, então ele é um exemplo de uma campanha vitoriosa à presidência da República, gastando pouco dinheiro, ele não chegou nem perto dos 70 milhões. Eu arrisco a dizer que foi algo em torno, mas aqui chequem, porque não tenho esse
esse número preciso, eu acho que foi algo em torno de 5 milhões de reais. Rapidamente, para a gente encerrar a nossa conversa, não há mais possibilidade de fazer aquelas inserções durante a campanha eleitoral, durante o dia todo. Tinha horário eleitoral, ainda por cima ficava enfiando aquelas coisas no meio da programação do rádio, da televisão. Isso está deixando de existir. Então, as inserções na propaganda eleitoral continuam existindo. O que deixou de existir é a chamada propaganda partidária. Tá. Então, nós tínhamos uma propaganda partidária, a gente estava assistindo a televisão, Sim. de repente vinha horário do partido X. Isso. E aí aparecia a propaganda do partido. Isso acabou? Isso acabou. A propaganda partidária acabou, mas a propaganda eleitoral continua existindo. O eleitor agradece. Inclusive as inserções. Muitíssimo obrigado pela presença do senhor no Jornal da Clube. Eu que agradeço a oportunidade do convite. Eu quero deixar, se você me permitir, um forte abraço para o Dr. Vinícius Bugalho, meu querido amigo, parceiro. Fica aqui, então, um abraço para o meu querido amigo Vinícius Bugalho. Está dado um abraço ao Dr. Bugalho. Muito obrigado. Obrigado.